Olá! Este vídeo descreve o percurso do projeto de iniciação científica Perspectiva Histórica da Música em Juiz de Fora até 1950, um estudo através dos periódicos, desenvolvido de setembro de 2024 a setembro de 2025. Eu me chamo Beatriz Crivellari, sou a bolsista do projeto, coordenado pela professora Mayra Pereira. Para começar, esse trabalho trata-se de uma pesquisa inédita, com o objetivo de delimitar um panorama histórico musical em Juiz de Fora desde sua fundação, em meados do século XIX, até 1950, e assim contribuir para o resgate e preservação da memória cultural da cidade. Nossa principal referência de pesquisa foram as fontes hemerográficas, que constituem textos impressos, materiais ou virtuais, em forma de periódicos, jornais, revistas, almanaques, entre outros. Agora, partiremos para a metodologia de pesquisa e depois para a exibição dos principais resultados obtidos. Nossa metodologia consistiu em investigar uma lista de periódicos que circulavam pela cidade na época de estudo. À esquerda estão os já analisados anteriormente na primeira edição do projeto e à direita os que analisamos no último ano, concluindo assim a lista original. Todos esses periódicos estão disponíveis no site da Biblioteca Nacional, Hemeroteca Digital, de onde foram extraídos os recortes das notícias. Prosseguindo, utilizamos algumas palavras-chave que nos levam diretamente até o recorte de interesse. À esquerda está a lista completa, com a adição de nomes próprios dos principais artistas encontrados no período de análise. Assim, entramos no processo de levantamento de dados propriamente. Primeiro, tiramos um print do recorte da notícia do site da Hemeroteca Digital e o salvamos na pasta Imagens no Drive do projeto. Em seguida, em um documento próprio, transcrevemos a notícia integralmente. O próximo passo é incluir, de acordo com o quadro referencial, a data, a edição e a coluna a qual a notícia pertence. E, por fim, a catalogamos de acordo com os grupos temáticos e as tipologias musicais, baseados nos modelos de Luiz Guilherme Goldberg e Ruth Possebon. Este quadro, por si só, é o panorama geral da dinâmica musical juizforana, o qual nos permite captar os motivos e ocorrências artísticas gerais na cidade. Através do quadro geral, selecionamos 2 exemplos de como a música se desdobrou em Juiz de Fora no passar das décadas. No que diz respeito aos ambientes musicais, foi possível observar que, ao final do século XIX, a maior parte das notícias sobre apresentações artísticas eram divulgadas para ocorrer em teatros. No início, havia uma proliferação de casas de teatro, porém nenhuma ainda com presença sólida, como é o caso dos teatros provisórios, que existiam e se renovavam esporadicamente. Já nas primeiras décadas do século XX, observou-se o crescimento da divulgação de apresentações artísticas em locais abertos e em salões de sociedades e clubes, as quais preenchiam quase a totalidade das colunas reservadas a anúncios artísticos. Por fim, já em meados do século XX, com a popularização da rádio, os ambientes musicais também voltaram-se para esse setor de difusão. Os jornais passam a conter colunas apenas destinadas a esta modalidade, como pode ser observado nesse recorte de uma crítica à apresentação dos conjuntos musicais dirigidos por Mário Vieira e Ribeiro Filho na rádio. No que diz respeito às atividades educacionais, Juiz de Fora, desde seus primórdios, ocupou-se em investir na recepção de educadores da área da música e, posteriormente, na fundação de escolas contendo ensino de música em seus currículos. No final do século XIX, os jornais destinavam seções para a divulgação de professores de música, principalmente itinerantes, que costumavam se apresentar na cidade e aproveitar a temporada para lecionar. É interessante observar ainda que o ensino de música fazia parte da educação básica da mulher, da qual era esperada boa instrução para o casamento e vida social. No início do século XX, proliferaram as escolas e colégios, além de instituições beneficentes, normalmente de caráter religioso, que continham ensino musical em seus currículos, sendo esta matéria muitas vezes obrigatória. Por fim, em meados do século XX, pôde-se observar a criação de escolas de música como a Francisco Braga, que na década de 1950 foi palco de um espetáculo musical. Já neste outro interessante recorte, em uma sessão da Câmara, a menção à criação de um departamento de música na cidade, a partir dos moldes da Escola Nacional de Música, a instituição de maior referência à época, localizada no Rio de Janeiro. Assim, finalizo esta demonstração do que conquistamos até agora com o projeto de pesquisa. Muito obrigada.